Grande Shabat seria a preparação do sétimo dia. E aí que você queria entrar na questão dos sabatistas, né? Que você quis insinuar aí. Mas veja só, se você não entender a questão do calendário essênio, porque Jesus era essênio, é isso que você tem que entender, tudo bem? Se você não entender essa questão, você não vai entender nada sobre calendário, você não vai entender, você vai ter um grande problema. Bem, eu nem vou falar nada sobre o calendário essênio, porque eu não estou tratando disso. É uma bela estratégia de mudança de enfoque. Mas eu vou continuar no mesmo foco que eu estou falando, que é o calendário bíblico, aquele que Jesus seguiu, porque esse é o foco. Então, Jesus, ele na Páscoa que ele celebrou, né? E lá está escrito que foi o grande sábado, que essa foi minha pergunta, ok? Eu gostaria de saber, dentro dos dias cronológicos do calendário judaico, qual foi o dia exato deste grande sábado? Foi dia 14 de Nissan, 15 de Nissan, 16 de Nissan, 17 de Nissan? Qual dia foi exato? É isso. Então, Ronaldo, o calendário essênio, o calendário solar essênio, cara, tá dentro do foco, eu não tô fugindo, não é estratégia nenhuma e todo mundo tá vendo, criatura. Veja só, entenda só, em nome de Jesus, entenda, tá? O calendário essênio tinha diferenças. É que eu já expliquei lá desde o primeiro debate para você, tá? A diferença, veja só, há alguns que dizem que foi na quarta, há alguns que dizem que foi na quinta, há alguns que dizem que foi na sexta, sendo que o próximo, né, o grande Shabat, seria a preparação do sétimo dia. É aí que você quis entrar na questão dos sabatistas, né? Que você quis insinuar aí. Mas veja só, se você não entender a questão do calendário essênio, porque Jesus era essênio, é isso que você tem que entender. Tudo bem? Se você não entender essa questão, você não vai entender nada sobre calendário. Você não vai entender, você vai ter um grande problema. Quer ver? Eu posso lhe mostrar, por exemplo, que a igreja adventista, né, já que está falando sobre os sabatistas, colocou no ano 31, não é? Coloca no ano 31. Foi lá que eu coloquei na primeira lá, só para saber qual é que é a sua, né? Qual é que é a sua? Porque eu já vi você falar também dos adventistas. Mas vamos lá. Se eu colocar no ano 33, não é uma pergunta ainda. A gente vai chegar lá. No ano 33, será que bate? Vamos ver. Então, Ronaldo, o calendário essênio, o calendário solar essênio, cara, está dentro do foco. Eu não estou fugindo, não é estratégia nenhuma. Todo mundo está vendo. Criatura, veja só, entenda só, em nome de Jesus entenda, tá? O calendário essênio tinha diferenças, tá? A diferença, veja só, há alguns que dizem que foi na quarta, há alguns que dizem que foi quinta, há alguns que dizem que foi na sexta, sendo que o próximo, né? O grande Shabat seria a preparação do sétimo dia. E aí que você queria entrar na questão dos sabatistas, né? Que você quis insinuar aí. Mas veja só, se você não entender a questão do calendário essênio, porque Jesus era essênio, é isso que você tem que entender, tudo bem? Se você não entender essa questão, você não vai entender nada sobre calendário, você não vai entender, você vai ter um grande problema. Era depois do debate que eu tive com Caçador de hereges, na qual a base do argumento dele foi dizer que Jesus era essênio. Agora,
depois de todo mundo questionar e de eu apresentar as dificuldades disso ser uma verdade, ele começou a mudar, falando, Jesus, eu acho que andou com os essênios, ele conhecia os essênios, já não era mais essênio, né? Uma que essênio, ele disse que era vegetariano, queria saber como que seria Jesus ser vegetariano e comer peixe. Mas de qualquer forma, nós temos aí algumas facções judaicas, né? Que seriam os fariseus, os saduceus, os essênios é outra, né? Então você não pode ter um essênio que é fariseu, ou fariseu que é saduceu. São facções diferentes. Depois desse vídeo, eu quero ver se ele ainda vai ficar sustentando que Jesus ele era essênio, ok? Então, acompanhe aí a argumentação. Calendário essênio, porque Jesus era essênio, é isso que você tem que entender. As tradições farisaicas, sendo que, de acordo com os estudos e a minha opinião, eu vou dar aqui a minha opinião, Jesus era um rabino fariseu. Um rabino fariseu, muito provavelmente daqui da escola de Hillel, e que unia algumas coisas da escola de Shammai também, das duas grandes casas daquele período. Continuando o texto,